Olá, meus amigos, muito bom dia a todos, graça e paz a todos nossos amigos. Estamos ligados, né? Conectados pela fé, conectados por Deus e em Deus nesse momento. É o nosso tempo em que nós paramos aqui um pouquinho para comentarmos sobre as coisas de Deus. E hoje eu tenho uma mensagem que passou no meu coração, eu gostaria de compartilhar com vocês. Passou no coração por quê? Porque eu tinha outras mensagens para pregar, numa sequência de mensagens, né? Falando de família, hoje quarta-feira, ajudando você, orando pela família. Vamos fazer isso sim, vou orar pela família sua daqui a pouquinho, quero pedir a Deus, vou até marcar o tempo aqui, para ficar mais fácil, para a gente não perder o tempo, porque aqui eu tenho um tempo menor, um tempo que eu gosto de não passar de 15 minutos, 14, 15 minutos. Mas eu tinha outra mensagem para falar, mas aí me veio o coração, meditando aqui agora, em Marcos capítulo de número 8, se você tem a Bíblia com você, Marcos capítulo de número 8, versículo de número 34. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Marcos 8, 34. Eu não sei se você chegou a assistir no final de semana que passou os desfiles que houve do carnaval. Eu não assisti tudo, mas eu vi flashes, né? Não dá tempo, e a gente não tem também tempo para assistir. Eu não assisto, mas com a internet na mão, na palma da mão, como se diz, não tem como você não tomar conhecimento do que está acontecendo. E hoje você não precisa assistir para saber o que está acontecendo. Antigamente você tinha que assistir tudo para saber o que estava acontecendo. Hoje você não precisa assistir. Hoje você tem flashes. Hoje você tem recortes de mensagens, flashes de vídeos, né? Minutos, segundos de vídeos que mostra tudo o que está acontecendo. E eu fiquei um pouco estarrecido. Claro que para muitos é a cultura, né? É uma coisa cultural, mas para nós que servimos a Deus e sabemos como o mundo espiritual acontece e age, nós ficamos meio que de olhos abertos. Você vê, por exemplo, naquele outro tempo, 2019, fizeram uma coisa expondo ao ridículo, né, o Senhor Deus, o Senhor Jesus. Nessa vez agora, exaltaram, né, as entidades e etc., sem entrar no mérito da religião. Por isso eu nem estou citando nomes, estou falando entre linhas e você está me entendendo, sem citar mérito, sem entrar no mérito de quem quer que seja a religião. Nós percebemos que as pessoas exaltaram de alguma forma as entidades. E quando você depara com a Bíblia, você olha para a Bíblia e você vê que o Senhor Jesus deveria ser o único invocado, adorado e elevado às alturas. Mas não é isso que as pessoas fazem. Não é isso que o mundo faz. O apóstolo Paulo diz: o mundo jaz no maligno. E é a grande realidade, gente. O mundo jaz no maligno. O maligno já está operando no mundo. E você que tem fé em Deus, você que crê em Deus, você que ama a Deus de coração, você precisa se separar do mundo. Você precisa se separar do mundo. Mesmo você em casa, você precisa ter a sua devoção, você precisa ter a sua fé em Deus, você precisa ter o seu momento com Deus, você precisa ter o teu respeito a Deus, a tua consideração a Deus, você precisa ter a sua força em Deus. Hoje não falamos aqui de uma igreja YX, mas estamos falando de pessoas voltadas para Deus, porque nós só temos duas autoridades no mundo, o bem e o mal. Ou você está do lado do bem, ou você está do lado do mal.
não existe um meio termo em termos espirituais. Não existe um meio termo. Ou você está com Deus, ou você está do lado negativo. Aí você me diz assim, pastor, mas para eu estar do lado do bem, ou do lado positivo, ou do lado de Deus, eu preciso frequentar alguma igreja? O frequentar a igreja é bom, por quê? Porque você vai praticar o amor fraternal, você vai praticar a comunhão e, aliás, nós somos seres sociológicos. Mas o mais importante é você parar um tempo e você ter um pastor que é o seu mentor espiritual. E essa pessoa que mentoria você espiritualmente, ela precisa ter um compromisso com Deus, um compromisso com a palavra, pura e simplesmente. Tipo, não quero falar de mim, porque tem muitos outros homens de Deus aí que são compromissados com o Evangelho, com a palavra de Deus. Não posso falar de mim somente, como se eu fosse o único. Não, tem muitos homens de Deus que vêm aqui na internet, no YouTube, e traz uma palavra voltada para Deus. Infelizmente, o contrário também é verdade. Nós temos muitos que usam o dom para se promover, usa a internet para acusar os outros, para falar mal de outros, para condenar outros e, no fundo, tentar se promover em cima de alguma visão, de alguma profecia, de alguma coisa. E aí não dá para você seguir essa pessoa porque ela vai te deixar na mão, porque ela não tem compromisso com a palavra de Deus. Eu gostaria que você julgasse os nossos trabalhos, né? Vamos dizer assim, pega os nossos vídeos no YouTube que a gente vemos gravando aqui ao longo do tempo, e se você tiver facilidade de entender o inglês, volta até lá nos primeiros vídeos nossos no YouTube, desde que começou o nosso canal no YouTube, salvo engano, começou em 2011, por aí, 2010. Aí você vê que mesmo lá, quando eu estava na África do Sul, ensinando o sul-africano acerca de Jesus, eu carregava comigo a mesma responsabilidade de sentar aqui sentado, seja no altar da igreja, falar somente da palavra de Deus, sem entrar no mérito de costumes, sem entrar no mérito disto ou daquilo. Eu tenho que sentar aqui e você tem que ver Deus em mim. Você tem que ver Jesus em mim. Você tem que ver a palavra de Deus sendo dita através de mim. Você não pode parar aí para ouvir e ouvir histórias. Você tem que ouvir de Deus, porque Jesus disse assim, vós sereis meus discípulos. E Jesus disse assim, quem vos ouvir, a mim me ouve. Então, quando você está me ouvindo, eu preciso ter essa comunhão com Deus para que você, me ouvindo, você ouça o próprio Deus falando com você, o próprio Espírito Santo falando com você. Isso vai te fortalecer em casa, isso vai te fortalecer no seu trabalho. Você que talvez não tem tempo de congregar, de estar numa igreja física, você que talvez trabalha à noite, você que talvez chega de manhã, você que talvez diz, pastor, com o longo da pandemia, eu moro num estado em que eu não tenho a igreja aqui comigo, perto, eu não estou indo mais, eu estou acompanhando o Senhor pelo canal aqui do YouTube, pela rede social. Então, eu tenho uma responsabilidade de sentar aqui e fazer com que Jesus Cristo seja visto por meio das minhas palavras, por meio do que nós estamos dizendo. Então, não dá para você ficar olhando para o mundo, você precisa ser de Deus, você precisa ser de Deus, você precisa ter uma aliança com Deus, porque o mundo já está fazendo uma aliança com o mal. Eu disse aí, falando desses momentos aí do final de semana que passou, do carnaval e etc., você viu que em muitos momentos foram exaltados ali nomes de entidades e pessoas e tal, coisas sabidamente por todos que são espíritos e que os mesmos espíritos que estavam ali sendo exaltados são os mesmos espíritos que a pessoa vai lá e pede para ele matar, para ele destruir, para ele acabar com o casamento, para ele poder fazer isso, fazer aquilo. O que o mundo está tentando trazer para a sociedade? Tentando mostrar que eles não são tão ruins assim. É como se fosse tentando santificar o pecado, santificar o que é errado, trazer um pano, né, e jogar em cima dos espinhos para você não ver
que ali por trás tem algo que vai machucar. Mas o que eu quero falar não é isso. Eles visam a tua alma. E aí eu quero ler para você aqui um texto que Jesus disse assim, Mateus 8, verso de número 30 e 34. Então Jesus chamando a si a multidão juntamente e os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não faça a sua vontade, você vai ter que decidir fazer a minha vontade. E ele disse mais, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ou por amor do evangelho, salvá-la-á. Perder aqui não é se matar. Perder aqui é rejeitar, é refutar coisas que talvez seriam prazerosas, mas que eu digo eu não vou fazer, porque isso vai contra o que o meu Deus pede. Isso vai contra o que o meu Deus exige de mim. Por exemplo, eu poderia ter prazer em xingar o meu desafeto. Eu poderia ter prazer de maltratar alguém que me ofendeu e colocá-la no seu devido lugar. Mas eu vou dizer não. Eu prefiro perder essa oportunidade de falar, de etc., por amor a Cristo. Eu prefiro entregar, prefiro dizer, não, Deus, está nas tuas mãos. Aparentemente eu estou perdendo, mas na verdade eu estou ganhando. É a senhora que diz, pastor, eu poderia discutir com meu marido, eu poderia discutir com meu filho, eu poderia fazer tantas coisas, mas eu não vou fazer. Sabe por quê, pastor? Porque por amor a Cristo eu vou oferecer a outra face, eu vou dar o outro lado, eu vou, pastor, dar o bem em troca do mal. Eu não vou pagar o mal com o mal. É isso que significa negar-se a si mesmo. Quantas mulheres, quantas senhoras, dentro da sua casa, a senhora nega a si mesma. A senhora faz o melhor para todos e sempre eles não reconhecem o que a senhora faz de bom. Aí a senhora diz, mas pastor José Maria, mesmo assim, eu vou continuar fazendo. Quando a senhora continua fazendo o bem para aqueles que não merecem o bem, a senhora está negando a si mesma. A senhora está negando a senhora mesma e fazendo o bem. E é isso que Deus nos chamou para fazer. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó. Pois quem quiser salvar a sua vida, quem quiser sair como se ele fosse o bom em todas as coisas, vai perder a sua vida. Mas se alguém perder, deixar de levar em consideração algumas coisas, deixar de colocar como relevantes alguns pontos que não são relevantes, sabe? Se você deixar algumas coisas de lado, o Senhor Jesus diz que aí você salvará a sua vida. E aí, que aproveita o homem, disse Jesus, ganhar o mundo inteiro? O que adianta você estar por cima de todas as coisas? O que adianta você ter razão em tudo? O que adianta você sempre estar certa? O que adianta você ter sempre milhares de pessoas que você chama de amigos, seja no Facebook, seja onde for? O que adianta você ter dinheiro que compra o que você quiser, mas se você morrer hoje, você não tem um lugar do lado de Deus. Se você morrer, você não consegue levar o que você tem. Você não leva as amizades, você não leva o dinheiro, você não leva nada. Aqui do mundo, você só leva duas coisas: a maneira como você serviu a Deus e a maneira como você serviu o próximo. As únicas duas coisas que cabem na sua morte são essas duas coisas. Mais nada cabe. Não cabe dinheiro, não cabe família, não cabe parentes, não cabe ninguém. Só cabe duas coisas quando você morre. Com você, só cabe duas coisas com você quando você morrer. Você leva a maneira como você serviu a Deus e como você serviu as pessoas. A pergunta simples e clara é: como você está servindo a Deus? E como você está servindo o próximo? O próximo pode ser o seu parente, o seu familiar. Como você vê, como você trata as pessoas do seu lado, as pessoas mais perto de você. Porque um dia vai chegar, e Jesus está dizendo, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca
da sua alma. Depois que você partir desta vida, você perceber que fez tudo errado, é possível consertar? É possível ter uma nova chance depois que morre? Para refazer os erros? Para consertar o que ficou por fazer? Não é possível. Não existe preço que se possa pagar pela alma depois que a perde. Portanto, se você tem a oportunidade de fazer o certo, faça o certo agora. Eu quero te convidar para este certo de Deus. Eu quero te convidar para andar com Deus, para servir a Deus, aonde quer que você estiver. Não estou aqui em nome de uma religião, embora eu falo pela Igreja Identidade de Cristo. Servimos a Deus aqui na Igreja Identidade de Cristo. Você de todo o Brasil, que me acompanha pelo YouTube, que também é membro da Igreja Identidade de Cristo, de maneira virtual. Obrigado a Deus pela tua vida, mas eu estou aqui dizendo que o que importa é você ser de Deus. É isso que Deus quer para cada um de nós. Que você seja dele, que você o ame, que você o respeite, que você o sirva com toda a sua generosidade, com toda a sua fidelidade. Eu quero fazer uma oração por você. Nosso Deus e nosso querido Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso bendito e amado Deus. Pai, nas tuas mãos eu entrego a vida de cada pessoa que ora comigo. Tenho homens, mulheres, crianças, tenho pessoas, meu Pai, que estão clamando a Ti comigo agora, dizendo: Deus, nas Tuas mãos eu entrego a minha vida. Por isso eu entrego a cada um, Senhor, nas Tuas mãos. Segura essa pessoa, perdoa, limpa, livra, santifica. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus eu te peço, ajude a cada pessoa servir a Deus em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Pode beber do seu copo com água agora. Graças a Deus. Olha, em cima da hora, Deus te abençoe. Sua alma, sua vida são os bens mais importantes. Lembre-se de uma coisa, nessa terra, as nossas únicas preocupações deveriam ser em como servir a Deus, em como servir o próximo. Se você foi abençoado hoje, compartilhe com os outros amigos o nosso vídeo. Sexta-feira eu volto, exatamente às 10 horas em ponto. Eu volto com todos vocês. Sexta-feira de volta. Deus abençoe. Um grande abraço e até lá.